A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Paras. As notícias com Matilde Malva Sabino. Uma forte explosão ocorreu perto da Embaixada dos Estados Unidos, em Oslo, na Noruega. Uma informação confirmada pela polícia norueguesa que adianta que não há até o momento nenhuma vítima registada. Ainda não são conhecidas as origens desta explosão. No Líbano, um ataque israelita matou 4 pessoas no centro de Beirute. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, este domingo 10 pessoas ficaram feridas. O exército israelita já tinha anunciado uma nova onda de ataques contra Beirute, o alvo sendo o subúrbio sul da capital, por ser um bastião do movimento pró-iraniano Hezbollah. Israel avisa que tem um plano com muitas surpresas para destabilizar o regime do Irão. Do outro lado, as forças iranianas dizem estar preparadas para responder a tudo. As ameaças sobem de tom. O primeiro-ministro de Israel avisa que o país está a preparar um plano com muitas surpresas para desmantelar o regime iraniano. Benjamin Netanyahu deixa uma mensagem direta a todos os membros da Guarda Revolucionária do Irão. São todos um alvo. Agentes da Guarda Revolucionária, aqueles que oprimem o povo iraniano nas ruas, só vos direi isso. Vocês também estão na mira. Quem largar a arma não será ferido. Quem não fizer isto será responsável pela própria morte. O nosso sucesso levará não só à eliminação de uma ameaça nuclear para o mundo inteiro, não apenas à paz entre Israel e o Irão, também levará a uma expansão dramática do círculo de paz à nossa volta. Hoje, todos compreendem que o regime dos ayatollahs põe em perigo o mundo inteiro. Nos últimos dias, o Irão atacou 12 países à sua volta. Estamos do lado deles. À semelhança do presidente norte-americano, também Benjamin Netanyahu promete um ataque com toda a força para breve. E o Irão garante que está preparado para uma escalada do conflito. Se os Estados Unidos intensificarem os esforços militares, Teherão diz estar preparado para tudo. Uma garantia deixada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros na rede social X. O governante afirma que as forças iranianas, que descreve como poderosas, estão a preparar-se há muito tempo para um intensificar da ofensiva. Uma declaração que surge depois de Donald Trump já ter avisado que os Estados Unidos e Israel estão a preparar um ataque com força para este fim de semana. O presidente norte-americano acusa ainda o Irão de ser o responsável pelo ataque a uma escola iraniana. Donald Trump atira culpas a Teherão pelo bombardeamento de uma escola em Minab. São declarações aos jornalistas a bordo do jato presidencial, citado pela CNN Internacional. Também o secretário de Defesa norte-americano reforça a narrativa de que o único lado do conflito que ataca civis é o Irão. O Kuwait diz que os depósitos de combustíveis do aeroporto foram atingidos por drones iranianos, é o que avança um porta-voz do Ministério da Defesa na rede social X, e acrescenta que as forças do país estão a responder a uma onda de drones hostis que entraram, aliás, no espaço aéreo nacional. Também a Arábia Saudita diz ter interceptado e destruído 15 drones iranianos na madrugada deste domingo. 7 terão sido interceptados a este da capital Riad e outros 8 que entraram no espaço aéreo. Aterrou em Portugal um avião com mais 79 portugueses que regressam do Médio Oriente. Foi o terceiro da semana a transportar cidadãos de regresso ao país. De acordo com a SIC Notícias, o voo partiu do Dubai com 3 horas de atraso e chegou ao final da noite a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado. Devido à queda de um drone no aeroporto Dubai, as operações chegaram a estar suspensas, mas o avião sempre descolou. Até sexta-feira, o governo português tinha recebido cerca de 300 pedidos de ajuda e organizou 2 voos de repatriamento, um fretado à TAP e outro num avião militar. O líder do PS espera que esteja tudo a ser feito para trazer os portugueses para Portugal. José Luís Carneiro refere que tem recebido várias mensagens de cidadãos que dizem ainda não ter tido apoio. O secretário-geral socialista espera ação por parte do executivo de Luís Montenegro para ajudar os portugueses que se encontrem em regiões afetadas pelo conflito militar entre o Irão, os Estados Unidos e Israel. O governo português deve mobilizar um plano de apoio e de mitigação dos efeitos da guerra no Médio Oriente. Nestes últimos 2 dias recebi mensagens
nomeadamente na sede nacional do Partido Socialista, de dezenas e dezenas de portugueses que estavam sem esse apoio. E eu diria que o Estado tudo deve fazer para garantir a proteção, a salvaguarda da vida destas pessoas e para garantir o seu repatriamento em condições de segurança. José Luís Carneiro defende que o Governo tem de encontrar mais soluções para ajudar a população a gerir o aumento do preço dos combustíveis na sequência deste conflito. O Governo português deve mobilizar um plano de apoio e de mitigação dos efeitos da guerra no Médio Oriente, nomeadamente nos custos de vida das famílias portuguesas. Como se sabe, o Governo anunciou uma redução de 3 cêntimos por litro de combustível. Ora, esses 3 cêntimos correspondem ao aumento que o Governo tinha feito em final do ano que passou. São as declarações de José Luís Carneiro aos jornalistas no Funchal, neste registro captado pela RTP. O secretário-geral do PS está na Madeira para apresentar a recandidatura à liderança do partido. O Ministro da Administração Interna volta a defender que a esmagadora maioria dos profissionais da PSP serve o país com elevado sentido de missão. É uma posição reforçada depois de 7 agentes terem ficado em prisão preventiva por crimes de tortura e violação, crimes que terão acontecido alegadamente na esquadra da PSP do Rato. Numa mensagem partilhada nas redes sociais do Ministério, Luís Neves volta a defender o sentido de missão da PSP, sublinha que se tratam de atos isolados que não afetam a reputação da Polícia de Segurança Pública e enviou um pedido de desculpas às vítimas. Quero dirigir mais vítimas desses crimes e pedir em nome do coletivo um pedido de desculpa, porque a polícia é sempre o ombro amigo, o ponto de abrigo, sobretudo dos mais vulneráveis e das vítimas, porque não são alguns poucos suspeitos da prática, repito, de crimes graves que colocam em causa a imagem de uma instituição mais do que centenária e que tem dado muito ao país. Luís Neves, em declarações aos jornalistas, neste registro captado pela SIC, os 7 agentes detidos na quarta-feira, envolvidos neste caso da Esquadra do Rato, vão aguardar o julgamento em prisão preventiva. E vamos ao desporto. O Sporting volta a ceder o empate com o Sporting de Braga já nos descontos. Os Leões empataram as 2 bolas esta noite de sábado frente ao Sporting de Braga, a partida da jornada 25 da Liga de Portugal. Uma ronda em que procurava ganhar pontos ao líder Futebol Clube do Porto, que joga este domingo contra o Benfica. Gonçalo Inácio abriu o marcador para os verdes e brancos. Do outro lado, Ricardo Horta respondeu com um golo. Luís Suárez, de grande penalidade, ainda voltou a colocar os Leões na vantagem, mas tal e qual à primeira volta, Rodrigo Salazar converteu um penalti no último lance da partida e fechou o resultado em 2-2. No final do encontro, o treinador dos Leões, Rui Borges, defende a qualidade da equipa leonina, mas reconhece dificuldades no jogo. Faltou nada, apenas estarmos um pouco mais concentrados, se calhar em alguns momentos, mais na parte defensiva, quebrámos aqui um bocadinho na primeira parte muito bem, entramos bem, com muita qualidade. O Braga na única, a aproximação que tem à nossa baliza faz o golo do empate. Tem 3 remates, a nossa baliza são 2 golos e um remate. Acho que o Braga na segunda parte foi melhor que nós no sentido de ter mais bola, não conseguimos, mérito também do adversário, que mete muita gente na primeira etapa de construção, faz parte do jogo. Já o treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicente, diz que a equipa precisa de mais confiança, mas agora é tempo de avançar. Temos de ter mais confiança, não precisamos de sofrer no marcador para depois termos a confiança de dar um passo em frente e pronto, conseguimos um ponto, mas temos de seguir, vêm mais adversários difíceis e importantes, na quinta-feira temos já um jogo fora de casa que é difícil, temos de olhar para ele. Declarações de Carlos Vicente e Rui Borges na entrevista flash da Sport TV. O Sporting fica assim à condição a 3 pontos dos Dragões. Este domingo temos clássico, Benfica e Futebol Clube do Porto defrontam-se no Estádio da Luz e o técnico encarnado já faz as contas para manter as águias na luta pelo título. José Mourinho fala num jogo de extrema importância, sublinha que é otimista, mas admite uma missão complicada. Objetivamente, a nossa distância para o primeiro classificado é de 7 pontos. Imaginando, que não quero imaginar porque sou otimista, mas pôr em cima da mesa uma dose de pessimismo, 7 que se podem transformar em 10, obviamente que seria um passo gigante para as nossas possibilidades de ser campeão se esfumarem nesse momento.
José Mourinho em conferência de antevisão do jogo. Do outro lado do Porto, o treinador Francisco Farioli diz que as contas só se fazem no fim, mas reconhece que o jogo é importante. Qualquer que seja o resultado, não vai ser decisivo. É um jogo importante, é mais uma jornada, mas veremos no fim como fica a tabela. Qualquer que seja o resultado, posso dizer-vos, por experiência pessoal, que isto só acaba no final do campeonato. Até ao último ponto, o mais importante é dar tudo. Till there is a point to be played, we need to go full gas, and that's the most important part. Francisco Farioli, que deixa também muitos elogios a José Mourinho. O clássico deste domingo arranca quando forem 6 da tarde, conta com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. E para fechar, já é conhecido o vencedor deste ano do Festival da Canção da RTP. Vamos ouvir? No silêncio do luar, sopra o vento devagar, traz o cheiro das rosas. Os Bandidos do Canto venceram o concurso com esta música, A Rosa, e vão ao Festival da Canção. Era uma das principais dúvidas, isto porque a maioria dos concorrentes em prova assinou um comunicado a anunciar que ia recusar a participação na Eurovisão, em caso de vitória, como protesto à inclusão de Israel no concurso. Ao contrário de 7 dos outros concorrentes que tinham declarado este boicote, o grupo de Beja já tinha indicado que, caso ganhasse, iria mesmo a Viena, Áustria, em maio. Afirmam que sempre adotaram uma posição musical e não política. Durante as atuações desta noite de sábado não foram visíveis pela transmissão quaisquer manifestações políticas. A canção do Querer, de João Ribeiro, teve a pontuação máxima dos júris, mas não bastou face aos votos do público. O grupo Bandidos do Canto ficaram em segundo lugar na votação dos júris regionais, com 10 pontos, mas obteve a pontuação máxima do público, 12 pontos, com este tema, A Rosa.